Estamos de volta, galera. Então, depois daquela introdução envolvendo as modalidades de licitação, hoje a gente vai encarar a nossa primeira modalidade, tá? A concorrência. Então, lembrando que dentro da Lei 866 a gente tem 5 modalidades de licitações: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Hoje a gente vai avançar no estudo da primeira dessas modalidades, a modalidade concorrência. Então, se você não viu essa aula introdutória, vai lá no canal, volta na aula número 7 e verifica lá essa parte que traz aí essas 5 modalidades, que é uma parte mais introdutória para que você já comece ali a caminhar dentro das modalidades, que é um assunto aí que fatalmente estará em prova, tá ok? Então, muita atenção. Como sempre de costume, né, pessoal? Peço que me siga nas redes, né? Então aqui, ó, Facebook Dicas do Carvalho, Instagram Dica do Carvalho e o nosso e-mail dicasdocarvalho@gmail.com. Não se esquecendo nunca de deixar de dar um like, tá? Se inscrever no canal, marca o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo você vai receber, tá? Se não gostou também, dá um dislike. O importante é você estar interagindo com o canal e divulgando aí para outras pessoas e me ajudando a tornar esse canal maior, tá? Enviando um e-mail para mim, você vai receber o material também sem custo, tá? Então envia lá o e-mail e coloca assim, ó: eu quero material de licitações, que eu envio para você, tá? No dicasdocarvalho@gmail, tá? Então vamos avançar aqui para a primeira modalidade, é a concorrência. Então o que eu trouxe aqui de cara para vocês, pessoal? Então olha só, é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Então, 2 tópicos aqui para começar. Primeiro, qualquer interessado pode participar da licitação na modalidade de concorrência. A concorrência é muito calcada na competitividade, no princípio da competitividade. Por isso, dessa abertura de qualquer interessado. E a segunda observação, ele fala de uma fase de habilitação preliminar, tá? Então, isso aqui também é muito importante na concorrência, tá? E foi logo que eu evidenciei aqui no segundo slide. Então, olha só, uma das características da concorrência é possuir uma fase de habilitação preliminar, após a abertura do procedimento. Publicação do resumo do edital. Por que isso, pessoal? Como eu falei lá na aula anterior, que se você não viu, você vai voltar lá e vai assistir, tá? A gente está falando aqui da mais complexa modalidade de licitação, tá? Então já tenha isso em mente. Por quê? Porque, via de regra, são licitações de grande vulto. Então, grandes obras, grandes entregas de bens, grandes prestações de serviço. Então, por causa disso, é necessário que a gente tenha uma habilitação preliminar. Porque, embora qualquer um possa participar do procedimento, pode acontecer, pessoal, de a gente ter empresas ali que não tem condição de prestar aquele serviço, tá? De não ter condições de entregar aqueles bens ao qual ela está se comprometendo. Então é melhor para a administração já pegar e já excluir essa empresa, tá? Para que a gente não perca tempo no procedimento e no final o procedimento seja inócuo, não nos sirva para nada, tá? Por isso essa preocupação de habilitação preliminar. É para que a gente veja se a empresa realmente preenche os requisitos legais, se ela tem condição de fazer aquela obra, de prestar aquele serviço, tá? De nada adianta eu fazer isso lá na frente e aí o vencedor não ter condições, todo o meu tempo foi perdido, tá? Então, muita atenção com isso aí. Qualquer interessado pode participar da concorrência e a gente tem uma fase de habilitação preliminar, tá? Como eu acabei de dizer, estamos aqui o seguinte: olha a mais complexa das modalidades, seja qual for o valor do contrato que a administração pretenda firmar. A concorrência interna pode ser utilizada. A gente falou disso lá no vídeo anterior, né, pessoal? Que eu falei para vocês, ó, eu chamo de regra do quem pode mais, pode menos, tá? Por quê? Seja qual for o valor, via de regra eu posso usar a concorrência. Por quê? Porque a concorrência está muito atrelada ao quê? Ao valor mais alto do procedimento licitatório, como a gente viu na aula anterior, e vamos rever aqui rapidamente nessa aula. Então vamos lá. Artigo 23, as modalidades de licitação a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Aqui eu fiz um recorte, tá? Só peguei a parte que interessa para a gente, que trata da concorrência, que é o estudo de hoje. Para obras e serviços de engenharia,
Concorrência acima de 3.300.000. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. Aqui você pode marcar demais serviços que não são obras e serviços de engenharia. Concorrência acima de R$1.430.000. Então, esses são os valores da concorrência. Por que no slide anterior, pessoal, eu falei que seja qual for o valor eu posso utilizar a concorrência? Por causa daquela regrinha que eu chamo lá de quem pode mais, pode menos. Então, se eu posso usar a concorrência em obras e serviços acima de 3.300.000, é claro que eu também vou poder usar quando o valor for inferior. Eu só tenho que tomar cuidado na questão quando ela dizer assim, procedimento mais apropriado, tá? Mais eficiente. Aí sim eu vou me apegar especificamente ao valor, porque aí eu posso ter uma tomada de preço ou posso ter um convite como um procedimento mais apropriado, mais concorrente, mais apropriado ali, mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ser mais célebre, tá? Então o resultado dele vai fluir mais rapidamente. Como o valor é menor, eu tenho ali uma margem de flexibilidade, vamos dizer assim. Tá legal, pessoal? Então fica aí novamente os valores. Esses valores são muito importantes, pessoal. Os valores da concorrência. Acima de 3.300.000 para obras de serviço de engenharia e acima de 1.430.000 eu chamo aí de demais serviços que não são obras e serviços de engenharia. Tranquilo, pessoal? Tá? Tranquilo? Vamos que vamos? Tá? Anota, isso é importante. Então vamos lá, pessoal. A concorrência, ela presta-se à contratação de obras, serviços e compras de qualquer valor. Além disso, é a modalidade exigida, em regra, para a compra de imóveis e para a alienação de imóveis públicos, para a concessão de direito real de uso, para as licitações internacionais, para a celebração de contrato de concessão de serviço público e para os contratos de parceria público-privada, que são espécies dos gêneros concessões. Vamos dar uma organizadinha aqui no alcance da concorrência? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual é o seu alcance, pessoal? Então, simplificando tudo aquele bolo ali que a gente acabou de ler. Compras e serviços de qualquer valor, posso usar concorrência. Lembrando que na questão eu tenho que ficar olhando lá se ele está pedindo a mais apropriada das modalidades. 2. Modalidade exigida em regra. Em regra eu também vou usar a concorrência. Compra e alienação de imóveis públicos para a concessão de direito real de uso, para as licitações internacionais, para a celebração de contratos de concessão de serviço público e para os contratos de parceria público-privada, que são espécies do gênero concessão. Então, ó, sintetizando o dispositivo anterior que a gente acabou de ler, nós temos essa a aplicação da concorrência. Então, essa fotografia também ela é muito importante, tá? Já vai lá, ó, e como de praxe, IPC, importante pra caramba, Cuidado aí com o linguajar, tá? Importante pra caramba, já sabendo aqui a aplicação da concorrência, né, pessoal? E como é feito o pessoal que vai trabalhar nessa concorrência, né, pessoal? Então, como é que é feita a montagem daquilo que a gente chama de comissão de licitação? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nela. O processamento da licitação e o julgamento das propostas são realizados por uma comissão permanente ou especial, comissão de licitação ou comissão julgadora. Essa comissão deve ser integrada por, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração, responsável pela licitação. Então, olha só, eu posso ter uma comissão permanente ou especial. A permanente é aquela que vai fazer todos os procedimentos licitatórios daquele órgão, daquela entidade administrativa. A especial é aquela que é designada especificamente para determinado procedimento licitatório. Então essa é a diferença. Muitas vezes o órgão ali, ou a entidade, ela tem ali já uma comissão permanente que vai tratando de todos os procedimentos licitatórios. Mas nada impede que seja designada ali uma comissão especial, tá? Para tratar especificamente de algum procedimento licitatório. Tá legal? Então essa comissão vai ser de 3 membros. Dentro desses 3, olha o que ele diz aí, que 2 deles têm que ser servidores qualificados. Tá legal, pessoal? Então essa é a comissão, é o pessoal que vai trabalhar na licitação. Tranquilo? Podemos avançar? Anotou? Ok? Então agora, pessoal, que vocês já conhecem a comissão que vai trabalhar nesse procedimento licitatório, eu quero que vocês tomem cuidado com mais
duas situações, tá? Então, duas situações muito importantes envolvendo também a modalidade de concorrência. Então, já coloque aí no seu esqueminha, ó, observação ou atenção para fins de prova, que são duas situações bem peculiares, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessas duas. Então, a primeira, pessoal. Na concorrência prévia à celebração de contratos de PPP, a primeira envolve os contratos de parceria público-privada, regido pela Lei 11.079 de 2004, e também envolve o quê? As celebrações de contrato de serviço público, regulado pela Lei 8987. Então, quando a gente tiver concorrência regido pela PPP, pela Lei 11.079, e quando a gente tiver concorrência envolvendo concessão de serviço público regido pela Lei 8987 de 95, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Então, olha a nossa observação. É admitida a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que o julgamento, ocorrerá antes da habilitação. Então, é admitida, existe a possibilidade, não é obrigatório que eu faça o quê? Primeiro faço o julgamento e com o resultado do julgamento eu vou verificar a habilitação, tá? Então, existe essa possibilidade. Então, quando o contrato envolver PPP, parceria público-privada, e quando envolver concessão de serviço público, é possível que eu inverta as fases de habilitação e julgamento. Então, primeiro faço o julgamento e depois faça a habilitação. É possível, não é um dever, é uma possibilidade, tá? Pegou? Não é fácil não, né? E a segunda observação, pessoal, já para a gente finalizar essa primeira modalidade de licitação que fala de concorrência, é a seguinte, ó. Nas licitações para contratação de serviços de publicidade, prestado por intermédio de agências de propaganda, segundo a Lei 12.232 de 2010, a habilitação sempre ocorrerá depois do julgamento, inclusive na modalidade concorrência. Aqui, pessoal, é uma obrigação. Então, ele fala que sempre. Aqui, quando a gente fala de publicidade, primeiro o julgamento, depois a habilitação. Tá? Primeiro o julgamento, depois a habilitação. Parceria público-privada e concessão de serviço público, admite, é possível, mas não é obrigatório a inversão. Então, quando a gente falar de publicidade, a inversão ela vai ser obrigatória, e quando a gente falar de PPP e de concessão de serviço público, é possível haver esta inversão, tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo nunca tá, né? Mas aí a gente vai caminhando, mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios, aí começa a entender como é que a coisa cai em prova, tá, pessoal? Então, essa é a concorrência, primeira das modalidades. Pessoal, ó, vamos estudar, hein? Vamos estudar. Quarentena tá acabando, tá? Daqui a pouco os concursos vão bombar e eu quero ver todo mundo gabaritando e mandando convite para o churrasco. Tá legal, pessoal? Não esquece o like e até a próxima aula, até o próximo vídeo, que a gente vai falar de tomada de preço. Valeu!